Oi pessoal, aqui é o Tomás Della Torre, especialista em carreira, e hoje eu vou contar como foram as entrevistas dessa semana. Teve uma pessoa que fez uma entrevista por Skype do carro, só que ele cometeu um erro e aí eu vou explicar por quê, o que ele errou e o que você tem que fazer para não cometer esse erro. Teve uma pessoa que eu entrevistei também por vídeo do Rio Grande do Sul e ele contou um negócio muito interessante. Ele falou que ele foi para a empresa atual dele, onde ele está trabalhando hoje, via um headhunter, uma consultoria de recrutamento e seleção aqui de São Paulo, mesmo ele sendo do Rio Grande do Sul, então vou dar algumas dicas nesse sentido. E teve uma pessoa que contou algo super interessante. Eu perguntei para ele como ele tinha ido para a empresa atual dele. Ele falou que na empresa anterior ele estava super feliz, estava super bem, não estava procurando emprego, mas recebeu e aí aceitou uma proposta porque ele achou muito interessante. Esses casos são muito bacanas da gente discutir, vamos lá. Pessoal, esse primeiro caso foi muito interessante porque eu já gravei alguns vídeos falando sobre entrevista por Skype e cada vez mais tem sido comum pessoas fazendo entrevista por Skype de lugares diferentes, não de uma sala de reunião ou não da casa da pessoa. Então às vezes a pessoa está na rua e muito comum tem acontecido das pessoas estarem no carro, fazendo a entrevista do carro. Eu acho super legal quando isso acontece, né? Mostra a agilidade da pessoa, a disponibilidade dela em participar do processo. É claro que tem uma preocupação com a conexão da internet, então assim, você precisa tomar esse cuidado, mas não é sobre isso que eu quero falar. Essa pessoa que fez essa entrevista do carro, ele cometeu um erro que é um detalhe, mas que você precisa saber. Ele estava, durante toda a entrevista dura mais ou menos 50 minutos, uma hora, ele ficou o tempo inteiro com o celular dele na mão. Qual que é o problema disso? Quem está do outro lado vê a câmera tremendo o tempo inteiro, isso é muito ruim para quem está do outro lado, entendeu? Seja eu, entrevistador, com o celular na mão, com o celular vibrando e você assistindo, isso gera um mal-estar, é ruim, né, visualmente falando, ou o contrário, que foi como aconteceu. A entrevista foi ótima, mas ele ficou o tempo inteiro com a câmera tremendo. Então, quando você for fazer uma entrevista, não do notebook, não do seu computador, mas do celular, tenta achar um lugar, um canto que você consiga apoiar o celular para que não gere essa impressão, né, da câmera mexendo, porque isso é muito ruim. Além disso, é claro, você vai se sentir muito melhor fazendo essa entrevista, conversando com a pessoa, com o celular parado, porque aí você não vai ter que ficar segurando o celular 40 minutos, 50 minutos, uma hora. Então, quando for fazer uma entrevista por Skype, via celular, né, do seu celular, tenta achar um cantinho para ele ficar lá e isso não te atrapalhar, tá? O segundo caso foi muito legal, né? Eu sou um super defensor do LinkedIn, eu acho que as pessoas têm que fazer muito networking via LinkedIn. Já postei vários vídeos falando sobre quem você tem que adicionar no LinkedIn e uma das pessoas, ou um grupo de pessoas que eu acho que você tem que adicionar são recrutadores, são headhunters, né? Se você é do Rio Grande do Sul, como é esse caso dessa entrevista que eu fiz, eu estou falando do Rio Grande do Sul para dar um exemplo, mas você pode ser de qualquer outro estado do Brasil. Tenta procurar consultorias que sejam da tua região, porque provavelmente elas vão ter vagas na sua região. Só que o que eu acho legal também? Isso não significa que você não pode adicionar pessoas, headhunters, de consultorias de outras regiões. Porque, por exemplo, eu já falei, se eu não me engano, no vídeo anterior, eu disse que a gente tem feito vagas assim no Maranhão, próprio Rio Grande do Sul, Curitiba, aqui em São Paulo, enfim, a gente costuma fazer vagas no Brasil inteiro. Então, às vezes você adiciona uma pessoa de uma consultoria de recrutamento e seleção aqui de São Paulo e ela pode ter vaga na tua região. Então, quando você for buscar essas consultorias, essas pessoas no LinkedIn, tenta dar uma olhada também em pessoas não só do teu estado, da tua cidade, mas tenta expandir isso para outras regiões, tenta fazer contato com essas pessoas, até perguntar se elas têm vagas, oportunidades com o teu perfil na tua cidade ou no teu estado, porque nesse caso, essa pessoa que eu entrevistei comentou que para a empresa atual, a empresa que ele está trabalhando hoje, eu perguntei como é que você foi parar aí? E aí ele falou, via uma consultoria de recrutamento e seleção aí de São Paulo. Então achei legal comentar isso porque
às vezes as pessoas falam, Tomás, eu não sei com quem fazer contato no LinkedIn. Então tem mais uma dica de mais uma turma, mais um grupo de pessoas que você pode buscar. E para fechar, teve um caso muito legal, que é um tema bem complexo, mas eu acho que a gente precisa parar para pensar sobre isso. Eu estava entrevistando essa pessoa e ele falou que na empresa anterior, ele está trabalhando hoje numa empresa, e na empresa anterior, eu perguntei como tinha sido a movimentação da empresa anterior para a empresa atual. E ele falou que também recebeu o convite, né, para participar do processo, mas ele falou, Tomás, eu estava super bem na empresa que eu estava não estava buscando recolocação, não estava buscando emprego, eu estava feliz onde eu estava. Só que a proposta foi muito desafiadora, foi uma proposta que me motivou a conhecer, me deu curiosidade, e quando eu participei do processo, despertou um interesse em mim muito grande. Eu estou falando isso porque às vezes a gente tem a impressão que uma oportunidade legal, ela vai aparecer, uma oportunidade profissional, né? Ela vai aparecer quando a gente está buscando, quando a gente está desempregado, ou quando a gente está insatisfeito onde a gente está. Mas nesse caso apareceu, e em vários outros casos também, claro, né? Mas nesse caso apareceu uma oportunidade, uma oferta de emprego no momento que a pessoa estava bem. E aí eu achei legal, porque ele se abriu para conhecer essa proposta, essa oportunidade. Podia ser uma vaga, uma oportunidade não tão muito boa, mas no caso dele foi algo super interessante. E aí ele acabou migrando para a empresa atual dele. Então eu acho legal também observar isso. Então é isso, pessoal. Eu acho que essas foram as situações que mais me chamaram a atenção essa semana e quis compartilhar com vocês. Espero que você goste e participa do canal, manda notícias, manda mensagens, manda dúvidas e espero ajudar de alguma forma, tá bom? Valeu, um abração.